Olá, este é o Iter Processualis. Estamos aqui reunidos, estou aqui com a Beth, né, nessa nossa parceria que já tem, acho que 50 anos, né, Beth? 50 anos. Desde 1974, quando entrou em vigor o código, aquele código de 73, né, o código USAID e tal. Bom, eu conversava com a Beth aqui antes desse nosso encontro, digamos assim, preocupado com o que se fala com muita frequência hoje, aqui no Brasil, que é o déficit educacional, né? A gente nota, na verdade, uma falta de escolaridade nos vários níveis, não é? Uhum. E o que é incrível é o seguinte: independentemente de se tratar de processo civil ou de qualquer outra disciplina, né, eu acho que está havendo até um problema de falta de raciocínio, né? Quer dizer, o nosso déficit nos causa realmente preocupação, se comparar com a Finlândia, com a Dinamarca, com a Suíça, né? Vamos falar disso, né? Eu acho que realmente há até um problema de raciocínio, não é? Acho que as pessoas, ou muitas pessoas, não digo todas, né, não estão pensando ou não estão raciocinando. Não sei o que está acontecendo aí com a internet, enfim, né? Eu estava aí conversando, por exemplo, com um motorista e levou uma fechada de um motoboy, né? E ficou irritado. Falou: esses motoboys são malucos aqui em São Paulo. Depois morre e vem reclamar. Falei: como? Ah, não, é claro que não é ele que vai reclamar, é a família. Bom, a família, então tá bom, né? Aí vamos fazer acordo, né? Mas o professor Rogério Licastro Torres de Mello, nosso amigo, parceiro, né, em tantas jornadas aí, ele gosta de reunir algumas frases, algumas joias, vamos dizer assim, não é? E me contou uma que eu achei muito engraçada, realmente. Ele disse que, conversando também com o motorista, perguntou, não é? Falou: olha, o senhor deve trabalhar muito, o trânsito de São Paulo é difícil, não é? Mas acho que está rendendo bem atualmente, né? Como é que está aí o mercado? Ele falou: olha, está mais ou menos uma faixa etária de R$ 1.500 por semana. Uma faixa etária de R$ 1.500, né? É algo de doer, né? Realmente, né? E há pouco tempo, até um entregador de pizza, olha só, você pede uma pizza e vem aí a entrega e tal. Então anunciaram, né? Ele se anunciou e tal, e diz: entrega do delivery. Falei: então é entrega da entrega? Ele ficou olhando para mim. Falei: porque delivery quer dizer entrega. Entrega do delivery. Quer dizer, veja como estão as coisas, é o déficit, de modo geral, né? E na verdade, se transportarmos isso para a área jurídica, de modo geral, não é? Particularmente no processo civil, a gente vê que está faltando raciocínio. As pessoas, já falei isso aqui algumas vezes, as pessoas não conseguem definir os institutos jurídicos. Então, se alguém perguntar o que é tutela inibitória, você pode ouvir: a tutela inibitória quando, já começa com quando, começa errado. Por quê? Se tivesse lido Aristóteles, né, ia verificar que, para a definição,
você precisa encontrar o gênero próximo e a natureza específica. Então, qual é o gênero próximo da tutela inibitória? É a tutela jurisdicional, é o gênero próximo, né? E a natureza específica? Bom, aí sim, então é uma espécie de tutela, tem as suas características. Não vou falar aqui agora sobre a tutela inibitória, poderá ser objeto de uma outra conversa nossa, né? Mas eu estou realmente muito preocupado com isso, e vejo também que no ambiente forense, às vezes, a falta de preparo, né? Falta de experiência. Me contaram uma, por exemplo, que eu não acreditei, que um advogado quis conversar com o juiz sobre uma petição, então ele levou a petição e o juiz disse, bom, mas o senhor já escreveu aí, o que o senhor veio conversar comigo, né? O senhor tem alguma coisa especial? Eu falei, pois é, excelência, eu queria que Vossa Excelência olhasse com muito carinho o meu caso, né? Por isso que eu vim aqui. Antes que o juiz respondeu, olha, carinho eu dou para minha esposa, e só de vez em quando. Então, lamentavelmente, aconteceu, precisou ouvir isso para depois sair e falar, bom, eu não posso chegar para o juiz e pedir para ver com carinho, né? Nem para ver com atenção, porque ele vai dizer, bom, eu vou ver com atenção, né? Simplesmente você pede que seja examinado o seu pedido e acabou, né? Bom, mas estou falando aqui, a gente precisa prosseguir, nós estamos tratando dos fundamentos do processo civil e particularmente agora do direito probatório. Falamos algumas coisas lá no início, né? Mas um tema clássico, antigo, eu diria, e sempre moderno, é o ônus da prova, não é, Beth? Sim. A Beth gosta muito de autores clássicos, de teoria e tal, e comentando comigo, diz, não, realmente há uma confusão aí, ou melhor, há muitas teorias, não é? E até você verificou isso, né, Beth? As divergências entre autores clássicos, então não é um problema de hoje, não é isso? Nós temos várias teorias sobre o ônus da prova, inúmeras, e é um tema muito complexo, eu digo, porque eu fiz um levantamento já há algum tempo, inclusive da feitura, né, vamos dizer assim, do nosso livro sobre teoria geral da prova. Eu me interessei muito, mas eu descobri que são inúmeras teorias. E não dá para a gente falar de todas elas, porque não tem como. É a mesma coisa sobre a teoria das ações, né, sobre falar sobre ação. Que, aliás, está fora de moda, falar em ações, agora tutela jurisdicional. Exatamente, antigamente. Tá bom. Né? A gente é um pouquinho antigo também, né? Mas vamos eu estudei no Código de 39. Nossa, mãe. Aí, nós estamos, a partir de 73, começamos a estudar tudo de novo, né? Então, agora estamos no Código de 2015. Em 73 ainda não vigorava o Código de 73, é claro. Não. Então vigorava o de 39. Então, quem advogou em 1973... Eu, por exemplo, judiquei em Campinas em 1970, comecei em 1970, era o código antigo, quer dizer, o antigo 39. Era o 39, né? Exatamente. Mas o que interessa para nós? O ônus da prova, eu pude observar desde o direito romano, ele já era complicado. Nós podemos dizer assim, porque sempre existiam várias teorias e a partir de lá aquilo começou a ferver, vamos dizer assim, não é? Então, eu acho o seguinte, vamos lembrar, do direito romano, nós partimos do Scialoia,
que é um clássico e que tudo que se dizia era o ônus cabia ao autor. O ônus da prova sempre cabia ao autor. Ao autor, simplesmente. Aí tudo foi evoluindo e eu acredito que Soares de Faria foi Não, mas espera um pouquinho. Mesmo você falou do Xaloia. Sim. O Xaloia, eu me lembro também, ele já discordava dessa afirmação de que o ônus da prova cabe sempre ao autor. Porque ele dizia, às vezes, cabe ao réu. É o exemplo da alegação de pagamento. Então, ele já vislumbrava isso. Sim, né? Mas a partir dele começaram todas as discussões a respeito já uma doutrina mais recente, vamos dizer. Mais moderna, vamos dizer assim. Você está falando, né? Aí, olhando para o nosso mundo agora, né? Porque Xaloia lá embaixo, lá no fundo. O século, né? Bom, o século XX, está falando? No século XX. Vamos pular para o século XX. Eu me lembro muito bem que foi acho que 1936, se eu não me engano. Você não tinha nascido ainda, como é que você se lembra? Não, é que você leu, eu li, né? Claro. Tá bom, é brincadeira. Brincadeira. Soares de Faria, numa tese... Soares de Faria. Que foi oferecido, que foi defendida... Acho que foi lido no livro docência, parece. Defendida na USP, em São Paulo. Ele elencou diversas teorias. É um mundo... Nem dá para... Não dá para... A gente vai ficar o programa inteiro falando. Mas vou deixar registrado isso, que quem se interessar tem que procurar essa tese do Soares de Faria na USP para procurar. Bom, mas dos autores, isso do Brasil. Agora, os autores clássicos, você gosta muito aí do Goldschmidt, Carnelutti, o que a gente não pode esquecer são essas teorias, as clássicas. Mas a Michele é bem recente, que eu acho que é muito... Mas voltando ao nosso processo civil, o Código de 1973, que já falamos de 39, mais ou menos, de 73 para cá, houve uma revolução. Por quê? Porque o Código de 73, ele elegeu, vamos dizer assim, as teorias estáticas do ônus da prova. Os critérios estáticos. Exatamente, certo. A partir de 73. Então começou... O ônus da prova é o autor, fato constitutivo, enfim. Modificativos, está no código, impeditivos, está de 73. De 73. E no novo também. Bom, mas essas regras estáticas, elas vieram com Goldschmidt, com o Buzaide, com Chiovenda. Aliás, o Código de 73 foi elaborado pelo Buzaide, inspirado também em Chiovenda e outros autores. Goldschmidt, né? E tal. Eu fui aluno do Buzaide, me lembro disso. Bom, então, a partir daí, nós vamos ter a teoria também eu tentei fazer uma ponte, assim, umas 5 teorias importantes que eu acho que lá para cá. Então vamos ver aí, porque é muita teoria, né? Isso. Vamos ver. Então, as teorias estáticas, elas tiveram força a partir do Código de 73, aqui. Só que essas teorias estáticas, elas continuam até hoje, aqui com o Código novo, Código de 2015. Mas voltando um pouquinho... Sim, mas esclareça que como regra geral, porque... A exceção são as cargas idôneas. Sim, mas isso daí é o parágrafo, primeiro do Código de 2015, do artigo, se não me engano, 373, que trouxe isso. Tudo bem. Então, o caput dos 373 de 2015, ele está mantendo a teoria estática. Então, deixa a teoria claro estática. Isso aí, a flexibilização, ela veio depois. Muito bem. Veio em termos, né, depois. Então, nós vamos ter
as regras estáticas do Goldschmidt, do Chiovenda, estão mantidas no código atual. Nós tínhamos Canelucci, que falava sobre o interesse do acolhimento das alegações. Tivemos Rosenberg, que falava sobre o ônus objetivo, que interessa o que foi provado. Foi provado e não quem provou. E não quem provou. Exatamente. Então, aí já começa uma luz no fim do túnel, vamos dizer, a partir daí. Não muito, começa a complicar. Complica, mas... Por quê? Porque se a gente for ver, Rosenberg já falava lá atrás, quando... Nossa, ele escreveu com 22 anos de idade, se eu não me engano, a tese de doutorado dele... Sobre o ônus da prova. Sobre o ônus objetivo. De Beweislast, em alemão, né? Aí nós vamos, há 200 anos atrás, temos a flexibilização que foi trazida por Bentham. Jeremias Bentham. Já falamos disso aqui. Já falamos numa outra no outro conversa, vídeo. né? Muito bem. A partir disso, quando Peirano, como nós já dissemos aqui, recentemente falecido, tudo, foi uma perda muito grande para os nossos processualistas, ele estudou e trouxe a flexibilização, que era rigorosa por Bentham, porque eles não falavam em ônus, mas sim em dever, em obrigação de provar. Peirano traz a flexibilização que Bentham, porque o Bentham generalizou tudo, o que trouxe para nós? Ele nos trouxe as teorias estáticas ainda permanecem, porém há uma flexibilização, em alguns casos, como exceção. Que é a diferença entre os dois, exatamente. Né? Exato. E isso, o nosso código de 2015 aceitou. Muito bem. Tá mantendo a estática no caput e admitindo como exceção as cargas dinâmicas. As cargas dinâmicas da prova. Agora, só um parênteses. Na maioria dos casos, estou falando pela experiência judicante também, advocacia e tal. Sim. Você resolve tudo não, você resolve aplicando as regras estáticas. Mas na maioria dos casos. Então, há muita teoria, mas, de modo geral, você aplica as regras sobre o ônus da prova, as regras estáticas, Sim. e flexibiliza em hipóteses particulares, são exceções e tal. Exato. Bom, mas vamos Agora, prosseguir. o que acho mais interessante, que me chamou muito a atenção, e que eu queria trazer, inclusive, eu trouxe aqui o entendimento do Micheli, que eu acredito que ele tentou inovar alguma coisa, trouxe alguma novidade, porque ele nos trouxe a realidade que vivemos hoje. Então, eu acho que é muito importante. Eu trouxe Aqui sempre vivemos, não foi só sim, hoje. Não, né? sim, mas foi uma inovação, vamos dizer assim. Em relação a essas teorias todas. As teorias, isso. Micheli, ele tem uma posição sobre... Ele disse que o ônus da prova é regra de julgamento. Começa por aí. Até aí não é novidade. Não é novidade. Muitos pensam assim. Mas eu vou até ler o que eu entendi da teoria de Micheli. Ele diz que o ônus da prova constitui regra de julgamento. E diz que cada parte tem o ônus de demonstrar suas alegações, mas o julgamento do juiz não é determinado por isso, uma vez que outros fatores devem ser considerados. Então, não interessa se foi o autor ou se foi o réu quem provou. Interessa que foi provado. Então, tá igual o Rosenberg nessa parte. Isso, está lá atrás. Por quê? Quais são esses outros
fatores que devem ser considerados. Pelo juiz. Pelo juiz. Isso no momento que ele for proferir a sentença. Eles têm que ver o princípio da comunhão da prova, os poderes instrutórios do juiz e o conjunto dos autos. Aí sim, exatamente, o que vai acontecer é de onde o juiz vai ficou claro. Bom, proferir a decisão ótimo, dele. Quer dizer, então é um conjunto de elementos que o juiz considera. Exato. Ele não decide apenas em função do ônus da prova. Não. Então fala-se tanto em ônus da prova, mas o Michele mostra, o ônus da prova não vai resolver tudo. Não. Existem outros elementos. E eu me lembro até que o Capelletti, por exemplo, chega a dizer que o juiz, às vezes, decide influenciado pela simpatia ou antipatia que tem por um advogado, que é um negócio perigoso. Até pelas também. Partes. Ele olha para a parte, ele não vai muito com... Né? Mas... E o Calamandrei diz, por exemplo, que o processo, ele vê o processo como um jogo. É um jogo. Compara o processo com um jogo, porque existe disputa, existe falta, as faltas, né, as penalidades, existe a vitória, existe a derrota, etc. Ele compara, ele processo come gioco, né, o Carnelucci, né? Isso, aliás, o Calamandrei, perdão. Bom, mas prossiga aí. Então como é que ficamos, então, com o Michele? Com o Michele, eu acredito que ele, sim, deu uma luz, né, Maria? Eu acho que ele esclareceu aquilo que estava meio confuso. Eu me lembro também de um outro autor, sempre mencionado, o Giovanni Verdi, não é com I no fim, é com E. Então, Giovanni Verdi, enfim. Ele diz que houve uma involução na teoria do ônus da prova. Ele critica todas as teorias e diz, olha, toda essa história de teorias do ônus da prova não tem o menor sentido. Né? É preciso ver cada caso concreto. Bom, ele resolve, mas não resolve, né? Porque você decidir pelo caso concreto sem nenhum critério. Mas eu acho, por isso que eu acho que o Michele... O Michele, sim. Sim, porque ele pega o conjunto todo, ele vai... Sim, os poderes instrutórios, inclusive. Se você for decidir só com base no ônus da prova, então você esquece dos poderes instrutórios, não é isso? Sim, mas vamos dizer uma coisa, dá licença, uma coisa só que eu tenho que deixar claro isso. No que diz respeito, isso é a minha opinião, no que diz respeito aos poderes instrutórios do juiz, que são diversos e que estão elencados no Código de Processo Civil e que realmente dão a sustentação e apoio ao juiz, o que ele pode... Inspeção judicial, exato, acariação... Apesar de tudo isso, na minha opinião, o juiz não é o dono do processo e o juiz não pode ser o investigador no processo. A investigação cabe à polícia e ao Ministério Público, em alguns casos. Exato. Isso eu já falei aqui e vou deixar bem claro essa parte. O que eu penso? O juiz tem que ser ativista? Não. Ele tem que ser ativo. Ele não pode ser ativista. Exato. Essa questão do ativismo me permite enfatizar é o seguinte, fala-se muito em ativismo, garantismo e tal. Já cheguei até a escrever sobre isso, criticando essa preocupação com ativismo, garantismo. O sufixo ismo, eu acho que atrapalha aí. Nós já comentamos, inclusive. Já comentamos. Eu digo ego quer dizer eu. Se disser egoísmo, só eu. Então, é uma deturpação. Não é? Então, não é que se preocupar com ativismo ou garantismo. Não é? O Picot, o catalão, grande estudioso da prova, ele diz que esse dilema aí realmente é falso. É falso. Tem um artigo aí que ele escreveu e tal. A gente pode levantar depois e discutir melhor. Mas não sei o que mais aí, então, sobre o ônus da prova. O que eu quero deixar bem claro é que o juiz não pode tomar a defesa da parte.
Ah, bom, é que Vamos a deixar bem isso, posição do Capelletti, Mauro Capelletti, Não, exatamente. Eu sou que é a completamente. direção Eu não material aceito. do processo. Exato. O Mauro Capelletti tem essa posição, não é? Considerada muito avançada, porque ele acha que o processo deve ter um caráter até assistencial. Eu acho E argumenta, diz o seguinte, imagine que um advogado recém-formado, inexperiente, deixe, né, de formular o pedido necessário, deixe de requerer uma prova necessária, importante. O juiz deve suprir isso. É essa a grande discussão. Então, o juiz atuaria como um outro advogado, aquele advogado falhou, o juiz vai ser um novo advogado. Cada um tem a sua função no processo e o juiz tem que ser ativo. Não, eu acho que o juiz não pode... investigador. Sim, mas o juiz pode, por meio de despachos, etc., provocar, estimular, dizer, bom, esclareça o autor isso, esclareça aquilo. Se bem que muitas vezes não adianta, né? Porque ele dirige também o processo. Tinha um juiz que despachava. Tinha um despacho engraçado que dizia o seguinte: quando a petição era confusa, ele tinha um despacho já, dizendo o que quer, volte querendo. Quer dizer, porque o advogado não tinha dito o que queria, quer dizer, ou pelo menos não tinha dito com clareza necessária. Né? Então, dizendo o que quer, volte, vírgula, né? Querendo. Né? Bom, mas estou falando eu acho que seria a parte humorística menos, né, das coisas, mas é muito sério isso, porque o juiz pode indeferir também, dizer, não entendi, o pedido é ininteligível, indefiro. Ou então, não, dizendo o que quer, volte querendo. É uma forma. Eu acho que essa parte de ônus da prova foi o que eu pude trazer aí para o que então vamos ficar com o Michele, né? Eu ficar com o Michele, eu acho. É bom. Exato. Agora, há uma disputa muito grande entre os ativistas e os garantistas, né? Sim. Mas a Beth explicou, quer dizer, o juiz tem que ser ativo. Ativo, quer dizer, ele é diretor do processo, mas não é advogado de nenhuma das partes. Agora, o que significa ser diretor do processo? É óbvio, significa dirigir, conduzir o processo. Então, eu sempre entendi, na atividade judicante, que não é suficiente o juiz nomear o perito, por exemplo. Eu falar isso. Como? Eu iria comentar sobre isso. Não é? Então, não é suficiente o juiz nomear o perito. Por quê? É preciso que ele mantenha contato com o perito e que esclareça o perito realmente o que é necessário naquele processo. Porque se ele simplesmente nomear, o perito vai escrever várias laudas, juntar fotos, né, desenhos, etc. E, evidente, às vezes até discorrer sobre questões jurídicas. Tem muito perito que gosta de interpretar a lei, né? Quer dizer, então, cabe ao juiz dirigir. O Penido Burnier, o saudoso Penido Burnier, não é? Desembargador, dizia: o juiz deve presidir a perícia. Eu me lembro de dizer, deve presidir a perícia. É o que eu penso realmente, né? Também concorda, né? Concordo. O código até nessa parte melhorou um pouco, porque diz que o perito precisa fundamentar, indicar qual o método adotado, etc. Né? Mas acho que cabe ao juiz, realmente, presidir a perícia, para repetir a expressão do saudoso Penido Burnier. Não é? Eu acredito que, a respeito do ônus da prova, as coisas estejam mais ou menos duvidosas, não vou dizer esclarecidas, duvidosas. Mas nós ficaríamos aí com o Michele, quer dizer, há um conjunto, né? É muito importante isso. Me lembro que o Tarufo também enfatiza isso, que a sentença
tem muito mais do que o simples conteúdo jurídico. Sim. O juiz vai muito além do conteúdo simplesmente jurídico. Existem, evidentemente, elementos que são importantes, né, em função de várias ciências, da sociologia, da psicologia, da economia, da contabilidade, né? Então, o juiz, o senso, o estudo dele é sobre o senso comum, né? Na decisão judicial. E o senso comum e o raciocínio do juiz, então, para decidir. Quer dizer, não é apenas o conteúdo jurídico, não é apenas a técnica processual. É preciso levar em consideração muitos elementos, inclusive as máximas de experiência, que alguns criticam, acham que seria arbitrariedade e tal, mas o Código claramente admite. Exato. E tem importância fundamental, como já escreveram autores famosos, né, sobre o senso comum e sobre as máximas de experiência, né, embora exista sempre o risco do subjetivismo e tal, mas é claro, né, eu não sei, eu acredito que eu acho que já o nosso tempo está esgotado. Está esgotado. Só aproveitar para agradecer manifestações de alguns colegas e alguns amigos, né, que nos estimulam a prosseguir aqui são conversas, na verdade, conversas processuais, um pouco da experiência que a gente auriu aí no exercício da atividade e tal, e esses voos aí com o processo civil. O processo civil ajuda realmente. Eu recomendo até o processo civil, é muito importante até para essa convivência, né? Para a troca de ideias, para o raciocínio que hoje está realmente muito comprometido pelo déficit, né, que se nota na escolaridade, na educação. Infelizmente, nós precisamos reagir contra isso. O Brasil está muito atrasado realmente em matéria de educação. Mas, por enquanto, ficamos aqui agradecendo, deixando um abraço a todos, né? Isso. Até a próxima. Tchau, então. Até mais, hein? Até mais.